na esfera do que é dito aí em Efésios 5, 22. Vamos entrar agora nesse texto. Efésios 5, 21 em diante. Vamos a partir do verso 21, porque ali está um princípio central. Apenas então para nos localizarmos de novo. No verso 22, que você deve estar vendo aí na sua Bíblia, inicia a seção Novos Relacionamentos. Então Deus nos deu uma nova vida em Cristo, falamos, até o capítulo 2, verso 10, a ênfase é essa. Depois ele criou um novo homem em Cristo, uma nova sociedade de Deus, que é chamada de novo homem, aqui em Efésios. Depois ele nos deu novos padrões, já falamos ontem, que começa no capítulo 4, versículo 1. Andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. E quais são esses padrões? Amor, unidade, diversidade, maturidade, pureza. Todos esses padrões estão aí, nessa seção. E agora no capítulo 5, verso 22, ele inicia a última seção. Novos relacionamentos. Nova vida, nova sociedade, que é o novo homem, novos padrões e novos relacionamentos. Vamos guardar então a chave do versículo 18, sem a qual nada do que está escrito aqui pode ser realidade. Porque é Ele, é o bendito Espírito Santo, no qual nós já estamos e do qual nós devemos aprender a beber. É Ele que nos capacitará para vivermos vidas encabeçadas por Cristo mesmo. Então o versículo 21 coloca um princípio geral. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, mais uma vez, essa pequena divisão, esse subtítulo que possivelmente sua Bíblia contenha, sobre o lar cristão, em negrito, creio que você já sabe, que essas inscrições não são inspiradas, não fazem parte do texto original. Então, mais uma vez, essa subdivisão entre os versos 21 e 22 foi mal colocada. Porque o versículo 22, ele é um prolongamento exato do versículo 21. E deveria estar junto dele sem essa subdivisão. Já que o texto, na verdade, diz assim: sujeitando-vos, princípio geral, uns aos outros. Então aqui não tem marido, mulher, pai, filho, é uns aos outros. Se aplica a todos nós no corpo de Cristo, independente de quem somos. Independente de sermos pais, de sermos filhos, de sermos maridos ou sermos esposas. É um princípio que rege a saúde do corpo de Cristo. E daqui a pouco vamos falar o porquê disso. Então ele enuncia esse princípio geral. Sujeitando-vos uns aos outros. Mas preste atenção, o verso não terminou. Ele continua, no temor de Cristo. Isso significa que nós não temos uma, podemos dizer, submissão cega. Mas nós nos submetemos uns aos outros no temor de Cristo, por causa de Cristo, com o entendimento que Cristo está ali. Obviamente nós não vamos nos submeter onde não reconhecemos que Cristo está, porque a nossa submissão é no temor de Cristo, não é a instituições, não é a homens, não é a organizações. Nossa responsabilidade de submissão é a Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Então o princípio geral, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No texto original, o versículo 22 começa assim: as mulheres aos seus maridos. Então nós vamos retirar a frase, sejam submissas, que foi um acréscimo do tradutor, correto, um bom acréscimo, porque ele reforçou a ideia do versículo 21. Mas se você ler aí, as mulheres aos seus maridos, você percebe que ele não precisou repetir o princípio, porque o princípio já estava no versículo 21. O princípio já foi colocado de maneira geral. É sujeitando todos nós, uns aos outros, em geral. Agora ele vai fazer aplicações particulares dentro do geral. Aí ele diz, as mulheres aos seus maridos. Depois ele vai para o assunto da obediência no capítulo 6, e diz os filhos aos seus pais. Só que para mulheres ele usa a palavra submissão e para os filhos ele usa a palavra obediência. Muito interessante. Há uma diferença entre submissão e obediência. Creio que é importante de ser compreendida, para nos ajudar nesse assunto diante de Deus e mesmo nas nossas relações familiares. E uma ilustração, creio que vai nos ajudar muito. Uma ilustração verídica.